assunto principal hoje é justamente isso. Muitos pregam a palavra com entusiasmo, com graça e com exortação, não é verdade? Aquela mensagem que você escuta, que a pessoa sai, vamos fazer, aquele pastor que exorta ali na palavra, que você abaixa a cabeça envergonhado e você diz, isso é para mim. Ou então aquele pastor que tem o dom de fazer as pessoas rirem, se alegrar, uma mensagem profunda, e por ser tão profunda, Deus dá essa leveza de fazer com que as pessoas riem, né? Para aguentar a palavra, às vezes, tão dura, maior, mais pesada, mais forte do que uma palavra de exortação, né? Então, para cada um tem essas características. Porém, querido, isso é um fato. Você vai ver em vários tipos de pregação. Porém, eu posso afirmar para vocês, são poucos que conseguem viver o que pregam. E aqui começa o ponto principal. Quando você pega aí a referência de Mateus capítulo 7, você pode abrir aí. Eu tinha colocado o versículo 20, mas vai lá para o versículo 13, por favor, 15. Isso aqui é só um comentário, tá? O versículo que nós vamos trabalhar hoje é Mateus 26. Acautelai-vos dos falsos profetas, você pode ler também aí na tela, que vos apresentam disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes, né? Lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis, colhem-se, porventura, a uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Enquanto está passando outro versículo, veja que no Evangelho de João, ele se refere como um arbusto, né, a videira. Mas nesse caso aqui, essa figura de linguagem não se refere a Jesus, mas se refere a nós, né? É uma analogia ao ser humano. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. É um paralelo, né, à parábola do Evangelho de João 15. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, o que acontecerá? Entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, né, se você for ver isso, é uma parábola também, tá? Se você ver, não, é uma parábola. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não temos expelido os demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Pode passar. Versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar? Pai, que a tua graça, que a revelação do teu Espírito possa falar conosco e possa fazer valer a pena esse momento que paramos para cada um dos irmãos. Quando a tua palavra é ministrada e o teu Espírito tem liberdade para atuar de maneira poderosa, alimentando a nossa alma e trazendo as revelações que ninguém, por mais que diga, vai conseguir nos convencer, a não ser o teu Espírito. Amém. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão.
Eu conheço vários e já tive em vários lugares onde eu peguei um fruto bonito, pronto para ser consumido. Porém, quando você abre, por dentro está podre ou bichado. Uma praga, algo que dá na própria raiz e que mesmo você olhando o fruto, você vai dizer, esse fruto é bom, mas o dono daquele local que conhece aquela fruteira vai dizer, não come dessa fruta, porque todas elas acontecem assim. Alguém já plantou alguma coisa na sua casa que já observou isso? Tem, né? Verdade? Então, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. E aí entra algo muito complicado, porque como eu vou reconhecer algo se aparentemente é bom? Se aparentemente não tem defeito? Se os sinais comprovam com a palavra? E aí quando você pega o início desse versículo 15, acautelai-vos, né? Ou seja, você não pode, quem gosta de comprar, né? E gosta de comprar com bom preço, sabe que você não pode comprar por impulso, por necessidade. Se você comprar assim, você vai comprar caro. Você vai ter que talvez lá trocar e assim por diante. Tá? Eu comprei há um tempo atrás uma lâmpada que me custou R$32. Uma lâmpada grande, porque eu sabia numa loja que o preço era a metade do preço sempre do que essa loja onde eu compro, que eu comprei, mas é uma loja que tem tudo, né? Você encontra de tudo nessa loja, na parte elétrica. Mas eu fiz uma confusão de que eu já tinha perguntado se tinha essa lâmpada ali naquela loja, e ela falou que não tinha, só tinha um tamanho pequeno. E eu comprei, fiz toda a compra e voltei nessa loja onde o preço era mais em conta, depois de comprar essa lâmpada de R$32 ou R$38. Voltei nessa loja, comprei as outras peças e olhei e vi a lâmpada lá. E tive a infelicidade de perguntar, você tem essa lâmpada aqui? Sabe aquela coisa? Porque ela falou, tenho ali, está vendo o preço? Eu falei, tá, não, mas eu quero dessa aqui, que custa 30 e pouco. Não. Essa aqui está custando... Não, era 38, estava custando, sei lá, R$18, R$19. Falei, não, mas é dessa aqui, com tantos volts. É isso mesmo. Cara, que raiva que me deu. Entendeu? Então, às vezes você acha que está fazendo algo bom e você não consegue, né, acertar tudo. E olha, que eu negocio bastante. Agora imagina quando diz assim, pelos frutos vos conhecereis. Olhar para uma pessoa e dizer que aquela pessoa é cristã, que aquela pessoa é íntegra, que aquela pessoa é fiel, e você, não, olha os frutos que ela está produzindo. Como que eu vou saber disso? Como que eu vou saber se de fato essa pessoa é cristã? Não, olha pelos frutos. Mas aí quando você pega esse exemplo que Jesus vai dar aqui, confunde a gente fica numa situação complicada. Olha só, versículo 22. Veja se nessa analogia aqui, Jesus não está mostrando os frutos dessa pessoa. Muito naqueles dias, onde dizer-me, Senhor, Senhor, reconhece que Ele é o quê? Senhor da sua vida, servo de Deus, varão de fogo, né? Homem e mulher de poder, temente, pastor. Porventura não temos nós profetizado? Pessoa que profetiza. Olha, eu tenho uma profecia para o Marcos. Marcos, não vai nascer cabelo nessa cabeça. A não ser que fizer implante, como na minha, né, Marcos? Isso é profecia? Não, é óbvio. Aí Marcos sai contente, olha, eu já estou conformado mesmo, é de Deus, aquele homem é de Deus, não é, irmão.
Veja, acautelai. Às vezes, no meio do culto, a pessoa está dizendo, eu profetizo. Isso não é profecia. Eu profetizo que Deus vai te abençoar. Eu profetizo, não é profecia. A profecia é algo claro, é algo evidente, direto para aquela pessoa e que, de fato, acontece. Eu profetizo que nessa noite pessoas serão libertas. Isso não é profecia, irmãos. Por favor, acautelai-vos com as coisas que você escuta. Eu sei que você não ouve só o pastor Emilson. Acautelai-vos, para que você não possa começar a produzir frutos como esse. Então, pelo Senhor, você não consegue identificar. Então, como é que eu vou conhecer esse fruto? Por profetizar, também é complicado, né? E olha que eu venho de uma família, de uma igreja evangélica tradicional, o que mais tinha era profecia. E era só escândalo, tristeza e vergonha. Essa que era a verdade. Quer dizer que Deus não fala por profecia? Fala. Quer dizer que isso ainda não acontece nas igrejas? Acontece. Mas nós temos que acautelar. Um tempo atrás chegou uma jovem aqui, né, que veio de uma igreja tradicional, e hoje é membro da nossa igreja, né? E ela começou a falar algo a meu respeito daquilo que estava acontecendo, mas do estilo que ela aprendeu na igreja tradicional. E eu conheço essa linguagem. E eu falei, amém. Se for de Deus, isso vai acontecer. E, de fato, tudo aquilo que eu passei, estava passando, Deus usou aquela pessoa, aquela jovem, para falar comigo. Então, não estou querendo trazer entre nós pessoas incrédulas, pessoas céticas, pessoas técnicas, né? E quero ensinar isso para você também. Os irmãos que me ajudam na aula de ensino, eu não fico olhando, examinando, tá? De maneira nenhuma, mas uma coisa eu ensino para eles. Não leve essas pessoas ao erro, porque essa vida será cobrada de você. Ensina somente a palavra. O que for desnecessário, não entra. Não entra nessas coisas, por quê? Porque a nossa verbalização é fraca. O nosso comentário, as nossas explicações, a nossa comunicação não é boa, irmãos. Nós temos dificuldade de se comunicar, sim ou não? Eu acho que sim. Quantas vezes eu falo uma coisa para minha esposa, ela entende outra, ela fala uma coisa, eu entendo outra. Não, você não entendeu, aí por que falou que não entendeu, dá confusão. A nossa comunicação é péssima. Então, assim, temos que ter essa cautela, esse cuidado, porque até uma suposição, quando eu faço aqui, muitos, sem perceber, acham que é verdade. A dificuldade que nós temos de interpretar, e no Evangelho de João, lá no finalzinho, vai estar falando sobre isso. Jesus falou algo e o povo entendeu outro. Se Jesus for o melhor comunicador, falou algo e o receptor entendeu todo errado, imagina você. Concorda comigo? Não, né? Mas eu concordo com aquilo que Jesus falou. Concordando ou não, eu concordo com Jesus, né? Que o melhor comunicador é ele e que o receptor, geralmente, tem dificuldade de entender. E por isso você vai ver os discípulos várias vezes, Senhor, me explica de novo. Eu não entendi. E assim por diante, né? Então, só pela profecia não dá para você saber os frutos. Porque aqui está dizendo, a gente já conhece o final, né? E eles profetizaram, não no nome deles, eles profetizaram em nome de quem? No nome de Jesus. Se isso aconteceu na vida daquela pessoa ou não, que recebeu aquela palavra por causa do nome de Jesus, nós não sabemos, né? Aqui no caso, não foi um fato, foi só uma assim, história, né, para que eles pudessem entender. E aí vai dizendo,
e em teu nome não expelimos demônios. Você já viu uma pessoa ser liberta? Alguém aqui já viu? Quantos aqui já viram? Amém. É uma coisa terrível. É uma voz assustadora. É uma força complicada que você humanamente não segura. A minha primeira experiência, eu não sabia se eu estendia as mãos para repreender ou se segurava as minhas pernas, porque tremia todo. E falava, o que eu vou fazer com isso? Né? Olha que situação, é tadinho mesmo. Foi assustador. Mas diz aqui que eles chegavam para a pessoa, né? Jesus está contando essa história, que uma pessoa pode chegar em teu nome, profetizar, né? E em teu nome expelimos demônios, se expeliram, aquelas pessoas foram libertas. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Olha só, quantos frutos, milagres, irmãos. Não, mas aquela pessoa é de Deus. Eu estava com a enfermidade aqui, eu fui curado. E aí? Veja o que Jesus, a sentença de Jesus. Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais as iniquidades. E aí vai entrar um outro assunto aqui. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e a pratica, é comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Entra uma outra parábola, né? Então, veja, irmãos, como conhecer? Me explica isso aí. Externamente, você não vai conhecer ninguém. A minha experiência dessa caminhada ministerial tem mostrado que, às vezes, de longo dos anos, eu só venho a conhecer determinadas pessoas depois de 7, 8, 9, 10 anos. Que a pessoa consegue colocar para fora aquilo que ela não tinha confiança, que ela não conseguia naquela pessoa se abrir, ela consegue se abrir. E olhando aparentemente, aquela pessoa não tem problema. Está tudo certinho, mas não está. Então, humanamente, é difícil de você dizer, cadê o fruto daquela pessoa? Porque esse fruto, os frutos que nós produzimos como cristão, não é para nós apresentarmos a ninguém. São frutos que você vai apresentar para o Senhor. Você não tem uma mudança de vida para outra pessoa. A mudança de vida, quando entra o fruto do Espírito, é para quem? É para você mesmo. E aí eu faço a pergunta, você prega o que vive ou vive o que prega? E aí? Pensa sobre isso. Aí eu quero que você... Aí eu lembrei dessa propaganda. Vê se alguém lembra desse slogan ou conheceu essa marca. Você vive o que prega ou prega o que vive? Você lembra dessa marca? Lembra? Quem aqui conheceu essa marca, Tostini? Tem mais de 30, 40 anos, com certeza. É uma igreja jovem, que nem todos conheceram, e alguns de cabelo branco não levantou a mão, mas conhece. É fresquinho porque vende mais? Ou vende mais porque é fresquinho? E aí, qual a sua conclusão? Esse biscoito, né, que nasceu em 1937 ou 27, numa padaria, igual essas esfirras que nós compramos, né, pequenininha, e que essa família depois vendeu as ações por brigas, né, da segunda geração que entrou aí, né? E uma marca suíça comprou justamente para
ganhar o mercado e aos poucos tirando, e ela hoje já não existe mais, né? Então, essa marca vendia, era primeiro lugar nas prateleiras, né? Ela vendia mais, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? O que você acha? Qual das frases estão corretas? E aí, gente? Hã? Eu também acho que vende mais porque é fresquinho, né? Porque ele vai ser fresquinho porque vende mais. Ah, o outro está vendendo mais, o biscoito virou fresquinho. Eu consigo. Mas lembra que a questão da interpretação, isso é complicado? Nós temos dificuldade de interpretar muita coisa. Ok, né? Deu saudade aí, voltou ao seu tempo de infância. Essa geração nova, vocês também vão ter o seu tempo também, vocês vão ter esse tempo de saudade. Lembra daquele negócio? Cadê? Não existe mais, né? E aí? Você prega o que vive ou vive o que prega? Pensa também sobre isso, né? Qual dessas duas palavras, dessas duas frases é a correta? Então, como podemos reconhecer o fruto? Será que é decorar o texto de Gálatas, capítulo 5? E aí você está com aquela lista na mão, sabendo quais são o fruto do Espírito, que são quantos itens? Eu marco por itens que são fáceis, né? São quantos itens nesse fruto? Você sabe? 10. Quem falou 9? Ganhou. Pimenta, o cara é bom. 9. Ele falou assim, 9. Mas acertou. Ele falou assim, 9. Acertou. Mas quando você pega o livro de Gálatas, aí, capítulo 5, no versículo 25 ao versículo 26, esses dois versículos são bem sutis, mas vai fazer com que você entenda se você prega o que vive ou você vive o que prega. Se vivemos o quê? No Espírito, andemos também no Espírito. Então, se você vive no Espírito, ande no Espírito, né? Se você não vive no Espírito, não tem como andar no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória. Aí já é a prática desse andar. Provocando o quê? Uns aos outros. Tendo o quê? Inveja um dos outros. Quando fala vanglória, inveja, é um dos frutos do quê? Do espírito ou da carne? Da carne, né? Não quer dizer que só tenha esse. Tem muito mais. Ele está simbolizando, representando o espírito da carne. Então, quando fala assim, o versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Eu acredito que a frase, para mim, correta, já conversei com outros profissionais até de interpretação, né, sobre essas duas frases, e eles falaram, é a mesma coisa do assim, Tostini. Tostini vende mais porque é fresquinho porque vende mais, né? Ninguém sabe, né? Mas quando eu pego esse texto, eu acredito que viver o que prega é o que muitos fazem. Vamos dar um exemplo. Esse mês passado, qual foi o tema que nós falamos aqui na igreja? Amigo. Falou sobre amizade. Então, esse mês eu vou viver amizade. Vou me aproximar de outras pessoas, vou abrir o meu círculo de amizade, tal. Aí fica um mês, 2 meses depois, esquece. Qual é o próximo tema? Né? Ele só vive aquilo que prega. Aquilo não se mantém. É como o alimento que você consome, e da mesma maneira que você ingere,
você expele ele não retém, ele não traz nutrientes para você. Então, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito, né? Na minha interpretação, não estou dizendo que é a correta, mas eu acredito que nós temos que pregar aquilo que vivemos. E quando eu falo de pregar, eu não estou falando de pregadores, de pastores. Eu estou falando de nós, os crentes, que pregam, que têm esse compromisso de falar da palavra. Como você vai falar de algo, né? Vai pregar a palavra, falar sobre perdão, se você não fala com seu pai ou não fala com a sua mãe, me diz. Você não pode pregar sobre isso. Porque o seu testemunho diante de Deus, Jesus vai estar falando assim, eu não conheço o que essa pessoa está falando. Eu não te conheço. Porque você está dizendo que está andando que está no Espírito, mas não está andando no Espírito. Então, veja, não basta o conhecimento, se não houver a prática. Não é a comunidade aqui do Coelho, as pessoas necessitadas da igreja ou de fora, que precisa da ação social, querido. Nós é que precisamos deles para praticar esse evangelho. Amém? Nós precisamos. E com a orientação de Deus. Então, para que você possa pregar a palavra, você precisa viver essa palavra. Como que eu vou falar, né, de uma campanha para a igreja, se eu mesmo como pastor não sou dizimista? Me explica isso. Você vai acreditar? Se eu falo de generosidade, mas sou miserável na hora lá da comida, ó, bota metade de uma carne, o pastor mandou. Vou lá na cozinha e diz, ó, não gasta isso tudo de óleo não, não gasta isso tudo de sal, diminui. Se o papel higiênico, o João que faz a parte de limpeza aqui, João traz lá o de primeira qualidade. Qual é o de primeira qualidade, seu sonho? Aquele, né? Não vou falar o nome aqui. Macio, suave, que você diz, eu mereço, pelo menos nessa hora. E eu falo, João, compra aquele de terceira, aquele transparente. Se não limpar, a pessoa lava a mão. Aquele mesmo, que é bom. Gasta mais e desnecessário. E vai gastar a mesma coisa e a pessoa vai ficar insatisfeita. Aquele papel toalha, né, que tem o primeiro, segundo e terceira linha. Aquele de terceira linha que quando você já puxa, já sai rasgando todo. Que aí quando você vai limpar o rosto, fica cheio de papelzinho. Não adianta. Para a igreja, para nós, como servos de Deus, temos que oferecer o melhor. Afinal de contas, por sermos lavados pelo sangue do Senhor, nós merecemos, amém? Fruto do seu trabalho. Não tem nada de errado nisso. Mas ter essa generosidade, ter essa compaixão, se faz necessário. Então, eu não posso falar algo e a prática ser diferente. Porque senão tudo que eu falo está sendo anulado. Eu não posso falar para que a pessoa dê o seu tempo na igreja, se doe em amor, e eu mesmo não faça isso. Eu não posso falar para você, querido, se você puder dar carona às pessoas que moram mais longe, que não têm carro, ou pelo menos até Alcântara, né? Se eu mesmo entro com o meu carro aqui e saio rápido para não dar carona a ninguém, e eu faço isso durante toda a semana, querido. Sem problema nenhum. Então, os nossos frutos, eles testificam para o Senhor e possivelmente você não vai ver. Nós não temos que cobrar ninguém esses frutos. Esses frutos têm que ser para o Senhor. Os que são discípulos, amigos de Deus, praticantes da palavra,
Todos têm a mesma característica, você vai observar isso. E aí eu quero que coloque o Evangelho de João, capítulo 1. Eles falam sempre na primeira pessoa. Eles falam dele. Eu não contei o testemunho de fulano, ciclano, beltrano. Pastor, o seu testemunho? Não, eu não tenho. Eu não preciso, eu nem peço a Deus. E é verdade, eu não peço, mas quantas coisas acontecem na minha vida? Para quê? A Bíblia diz que os acontecimentos na nossa vida é para que o nome dele seja o quê? Glorificado. Se eu não testemunho, eu não estou glorificando o nome dele. E não estou reconhecendo que foi ele que me deu. Foi ele que me abençoou. Então, os servos de Deus, aqueles que pregam e vivem a palavra, eles falam dele, dos acontecimentos dele. E se tem uma coisa que eu exijo dos diáconos que pregam aqui na igreja, que eu quero esse evangelho contemporâneo. Nós podemos falar de coisas históricas, mas eu quero saber hoje o que acontece aqui no Brasil. O que está acontecendo na nossa igreja, principalmente na sua vida. Certo pastor, depois de ver a igreja dele indo embora, muitos, por uma igreja estranha, com fogo estranho, com acontecimentos esquisitos, fora da Bíblia, as pessoas encantadas, e quanto mais ele falava, quanto mais ele batia, mais as pessoas se interessavam de saber o que estava acontecendo lá. Ele falou assim, eu parei com isso, porque não compete a mim dizer o que o outro está fazendo, porque quem vai cobrar dele é Deus. Eu tenho que pregar a palavra, porque se é o que vai segurar as pessoas na igreja, quando você prega a palavra. Louvor não segura ninguém, só louvorzão, apaga a luz e tal. Não tem problema se como igreja de preta, verde, rosa, luz clara, marrom, para mim é indiferente. Mas prega a palavra, tem ensinamentos sólidos, então essa igreja tem um compromisso com Deus. Nós, como pregadores, não temos o direito de falar de ninguém. E às vezes nós cometemos essa falha. Cometemos, eu já cometi isso muitas vezes. Mas não ter esse direito, Deus não aprova. Deus vai estar dizendo assim, Milson, isso aí eu não conheço. Não te compete. Isso não se aproxima de mim quando você faz isso, você não está me ajudando. Você está afastando você mesmo de mim. Porque Deus é contra a iniquidade e contra o pecado. Todos os discípulos, os amigos de Deus têm a mesma característica. Eles falam de si mesmo, do que Deus tem feito. Olha só, este foi o testemunho de quem? De Marcos, de João, de Antônio, de Pedro, de alguém que ele viu? Testemunho dele mesmo, né? O testemunho dele mesmo não. Está no Evangelho de João, mas o testemunho de João Batista. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para perguntar, quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o quê? Cristo. Olha, excelente oportunidade de ser adorado, de ser reconhecido, né? E hoje nós estamos vivendo uma geração assim, de pessoas que, volta para o outro versículo, ainda não passei esse, que hoje estão brigando para ter a fama, e hoje está sendo estudado esse comportamento. Eu estava em uma pousada e ouvi duas coisas totalmente diferentes, mas que tem tudo a ver com a mensagem. Um líder, não sei o que ele fazia, possivelmente era cristão, pela pousada
ser um ambiente bem evangélico, que vai muitas pessoas cristãs. Então ele estava conversando com a profissional de como ele podia aumentar o número de seguidores dele no Instagram e tal, e ela estava dando as dicas, como que vem a pontuação, um negócio complicado pra caramba, tá? E falou, essa palavra você não pode falar, mas se você fizer isso, você vai ter maiores seguidores, se você insistir nessa palavra, as pessoas param de te seguir, né? Esse foi um lado que eu estava ouvindo, as mesas são perto, e o outro dia eu estava sentado numa mesa que estava dizendo assim, uma pessoa assim, olha, na minha casa tem tantos irmãos, e tem um que é evangélico, aquele pregador do reteté, ele falando. Mas ele não visita minha mãe, não dá nenhuma assistência, e ainda fica dizendo que a nossa mãe está assim, é por causa de mim, porque eu moro perto, eu faço isso, eu faço aquilo. Esse cara pode pregar o que for, eu não acredito em nenhuma palavra que ele prega. Um lado, procurando seguidores, e outro lado, escandalizado com aqueles que estava pregando. João Batista poderia pegar nessa oportunidade aqui e arrebanhar um monte de gente para Cristo, porque eu vim preparar esse caminho. Mas o que ele confessa? Eu não sou o Cristo. Perdeu uma grande oportunidade de ser famoso, é verdade. Diante da sociedade dele. Mas sabe o que Jesus Cristo falou? Não houve profeta maior do que João Batista. Às vezes, querido, você vai ter essa necessidade de recuar para não ser reconhecido. Mas tudo que você faz para o Senhor nos bastidores, você será reconhecido pelo Senhor. Há muitos que não são cristãos e são dizimistas. Você sabia disso? Porque teme o Senhor, porque ouviu e acreditou. E Deus está preparando você para estar frente a frente com Ele. O seu coração já está sendo trabalhado. Eu não sou o Cristo. O outro versículo, por favor. Diante disto, eles perguntaram, quem é você então? Você é Elias? Ele disse, não sou. Então perguntaram, você é o profeta? Ele respondeu, não, não sou. Disseram-lhe então, diga quem é você para que podemos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Aí ele deu a resposta. Falar dele mesmo é uma característica dos servos de Deus que têm um compromisso, uma aliança com ele. Então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto. E agora ele vai trazer uma palavra para o povo. Primeiro ele fala dele, para agora trazer uma palavra para o povo. Endireite o caminho do Senhor, como disse os profetas Isaías. Ou seja, se arrependa. Essa é a minha mensagem. Eu sou aquele que está clamando, que está falando de arrependimento, de preparar o caminho para que o Senhor possa arrebanhar os seus filhos. Porque estamos vivendo agora de uma nova época, não a época mais da aliança, mas iremos viver a época da graça. E aí eu começo, e não tive pressa, né? Porque é uma mensagem que eu quero levar uns 40 dias ou até 2 meses tratando sobre esse assunto. Eu quero falar de algo que é complicado e difícil de falar. E para isso eu preciso dar muitas explicações para que você possa entender. Eu quero falar sobre caráter. O que é o caráter? Será que uma pessoa com mau caráter pode ser transformada?
Você já foi um mau caráter? Uma pessoa que outros disseram, ó, cara, não acredito em nada que você fala. Não tem coisa pior do que isso, irmãos. Você não tem credibilidade. Olha só. Você não tem credibilidade porque as pessoas não acreditam em nada. Se você chega para contar uma história ou está feliz, a pessoa, esse cara está querendo alguma coisa. Se você encontra casualmente por ele em algum lugar, fala, esse cara está me seguindo, mas ele está querendo alguma coisa. Você não confia na pessoa. Por quê? Porque o seu coração é mau ou não? Porque aquela pessoa aprontou tanto, mentiu tanto, fez tanta coisa repetitivamente difícil de qualquer ser humano aceitar. Ou você é uma pessoa de uma boa índole, uma pessoa íntegra. Será que uma pessoa como essa pode ser transformada? Há um tempo atrás, eu vou contar uma coisa boa e à noite eu vou contar uma coisa ruim. Um testemunho, né, que eu presenciei. Eu me deparei com uma pessoa em que eu atendi gabinete várias vezes. E a pessoa de um caráter ruim, né, mau, ele não... E essa é uma das características, a pessoa não é fiel. E no caso aqui, eu estou falando de fidelidade com a esposa. Né? Não era fiel. Depois de um tempo, a esposa ficou ciente disso, eles foram para a igreja, mas a pessoa tinha uma dificuldade não de ser fiel durante um ano, nem durante 6 meses, nem durante 2 meses, durante a semana. Sabe aquele cara que tem uma lábia e que quando ele estava falando, eu ficava pensando assim, cara, esse cara deve estar mentindo para mim, porque o cara é muito feio. Não é verdade? A gente não tem um conceito? Não é como que alguém cai na lábia desse cara? Eu só fui acreditar, o cara fala mal, o cara gesticula, o cara não tem nada. Cara, mas ele tinha um espírito de sedução terrível. Eu só fui acreditar nisso quando a esposa dele veio me falar. Inclusive ela falou assim, inclusive eu caí na lábia dele. Tadinho, né? Tadinho do pastor ficar ouvindo essas coisas, né? Não sabe como é que é ruim. E aí, qual é a reação de um pastor diante de uma situação dessa? Safado, sem vergonha. Eu não posso dizer pelos outros, vou dizer por mim. Por mim eu digo assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu posso cometer o mesmo erro. Você sabia disso? Você aí, fiel há 30 e poucos anos, você pode cometer o mesmo erro. Porque há na sua natureza o mesmo pecado que há naquela pessoa. Mas você, durante todo esse tempo, você tem conseguido dominar. Porque você está ligado à videira. Mas se você se deslocar esse ramo, Jesus vai dizer para você, sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Então, olha só, como que tratar dessa questão? Chegou um tempo que eu já não conseguia ouvir as sujeiras daquela pessoa. Que era muita podridão. E essa infidelidade acontecia todo dia. Pastor, hoje eu transei com fulano. 2 dias depois, hoje eu saí com o ciclano. Eu falei, não é possível. E a esposa orando, perseverando. Né?
nunca me perguntou qual seria a minha opinião a respeito disso, se permanecesse ou não, porque já sabia a minha resposta. E eu também respeitei em ela aceitar aquela situação. Eu saí da igreja sede, nunca mais tive contato com essa pessoa. 7 anos depois, essa pessoa me procura. E ela disse: pastor, você lembra de mim? Não lembrava, irmãos. Não lembrava mesmo. Sabe, as coisas sujas, imundas que eu escuto no gabinete, quando eu saio, eu aprendi uma oração com o meu pastor. Você fala: Senhor, repreende todos esses pensamentos, toda essa imundície, que quando eu sair por essa porta, tudo isso se apague da minha mente. Porque senão aquilo fica ali, minando você, minando a sua fé. E aí eu falei: não lembro. Aí ele me contou. Quando ele começou a falar, falou: sei quem. Agora sei. Porque assim, de todos, ele é o cara, foi um caso inédito. De durante a semana ter 4, 5 infidelidades com pessoa diferente. Como pode? Um homem daquele, mas tinha um espírito maligno de sedução terrível. Querido, não brinque. Não quer dizer que homem não possa ter amizade de mulheres. Mas cuidado. Cuidado, né? Existe uma plaquinha que você tem que saber até onde você pode ir para que esses sentimentos não se confundam. E aí ele falou, ele veio aqui no Coelho e falou: pastor, eu estou procurando você há um tempão. Ninguém me disse onde você estava. E aí quando ele falou isso, eu falei: Senhor, eu não acredito que esse cara vai vir para cá. Eu confesso que eu falei isso. Eu não acredito. Sabe aquela cara de paisagem, mas por dentro você já está assim: Senhor, sente mais para mim, Senhor. Eu estou pedindo, a minha oração envia trabalhadores, não envie pessoas para me dar trabalho. É uma briga aqui dentro, você não tem noção. Eu acho que essa forma simples de falar é que Deus consegue me entender. Ele falou assim: pastor, fica tranquilo. Eu acho que ele viu alguma coisa no meu semblante. Fica tranquilo. Mas eu quero dizer uma coisa boa. Eu falei: que bom, irmão. Olha, pastor, eu estou há mais de 4 anos limpo. Estou casado com a minha esposa, com aquela, e eu pergunto qual, né? Aquela, que você viu lá na igreja, e estou há 4 anos limpo. É uma luta diária, pastor? Porque os pensamentos passam na minha cabeça, as seduções vêm, mas eu estou conseguindo vencer. Eu achei que eu tinha por obrigação testemunhar isso para o Senhor, porque eu sei que dei muito trabalho. E aí eu não pude responder nada, né? Aquela cara de paisagem de novo. E rapidamente mudei de assunto. Deixa eu orar por você. Senhor, Deus abençoe, que você possa em paz seguir o seu caminho e tal. Amém. Então, será que o caráter de uma pessoa pode ser transformado? Humanamente, é impossível. A não ser que haja uma entrega, a não ser que haja um mergulhar na palavra de Deus, que a pessoa permita ser tratado e que permita que mexa nas suas feridas. Se despir. Como você vai lá no hospital, você está com vergonha, mas você, mulher, de 6 em 6 meses, você vai ter que estar lá. E assim é um homem também. Se despir diante de uma pessoa que vai te examinar, que vai te tocar, que vai trazer um certo desconforto, uma certa vergonha, mas é necessário para que não tenha nenhuma enfermidade, para que possa prevenir, ou que se tem alguma enfermidade que seja curado. Diante da palavra de Deus, não é diferente. Há vários estudos, querido, que o caráter é formado entre 5, 6 a 7 anos, algumas discussões sobre isso, né? Por essa Fundação das Nações Unidas para a Infância, né? A UNICEF. E o caráter, querido, ele é um conjunto de características, aí eu vou ter que ler que são teorias, é a maneira de agir e reagir de um indivíduo.
é a firmeza e coerência de atitude. O que é um caráter? É um conjunto de características, e eu vou falar que características são essas. É a maneira de agir e reagir de um indivíduo. É a firmeza e coerência de atitudes. E nós estamos falando isso no grupo dos homens, não é isso? Sobre o tema de ser impelido, as coisas que nos empurram a tomar decisões e a dificuldade que às vezes você tem de dizer não. Eu tenho dito isso para minha esposa, né? Eu fiz esse mês 56 anos, falei, Cris, a partir de agora, aquilo que eu não quero, eu vou dizer não. Ah, que bom, vou começar com você. Já foi ruim. Vamos sair hoje? Não, tá frio, não quero pegar carro. Pronto. Eu fiz 88 menos 2021, quanto dá? Dá 30 e quanto? 33, não é isso? Isso aí, vocês não estão concordando aí, mas deve ser isso mesmo. 33 anos de casado, dia 31. 33 anos de casado. Então, não deu para comemorar no dia. E aí, eu deixei para amanhã, né? Então, 33 anos de uma mulher que transformou minha vida, depois de Cristo, que me colocou nos caminhos do Senhor, que foi a minha líder de grupo de vida, minha líder, minha auxiliar, mas que me convidou para o grupo de vida. Nunca sei se ela me convidou para o grupo de vida ou para ela, mas não sei se tostinho vende mais, que é fresquinho que vende mais. Né? E aí ela me apresentou a mãe dela, que está ali, minha sogra, que eu me apaixonei logo de cara, as melhores comidas. Conheci toda a família, meu sogro, me cercaram de tal maneira que estamos aí até 33 anos, e com a bênção de Deus, com brigas, com lutas, sem separações, sem traições, mas com dificuldades, como qualquer outro casal, mas também que a gente se ama e temos algo em comum. A verdade, a crise é fruto, né, desse caráter que foi transformado na minha vida. Eu fiz uma única oração, e às vezes eu me arrependo e brigo com Deus, mas é uma coisa entre eu e Deus. Eu falei, Senhor, eu quero alguém que seja mais apaixonado pelo Senhor do que por mim. Olha a oração que eu fui fazer, cara. Não é que Deus me deu. E às vezes eu falo, Senhor, o Senhor tem tantas pessoas que pode servir, não dá para dividir um pouquinho a minha esposa, né? Que há essa paixão, e aqueles que trabalham na igreja sabem disso, né? Então, existem pessoas, querido, que Deus coloca no seu caminho. Não quer dizer que vai ser o seu esposo, a sua esposa, mas que vão ser pessoas transformadoras na sua vida para mudar o seu caráter. E não tem essa, que eu sou pastor, não. Se fizer algo que é errado, a primeira coisa que ela me alerta, Emilson, você é pastor, escuta essa voz até quando ela não está em casa. Né? E não tem essa, se não tiver algo errado, que vai ficar quieto não, né? Então, veja, a gente precisa de ter, né, essas pessoas para nos ajudar. Sozinho você não vai conseguir nada, irmão. Você vai precisar de pessoas para despir a sua nudez espiritual, no sentido de coisa do seu erro, do seu pecado. O meu pastor falava, se você tem um amigo que você vai para o buraco e ele não te avisa, ele é pior do que o inimigo, porque o inimigo você está preparado. E ele falava o seguinte, se você é amigo de Deus, você é meu amigo. Se você não é amigo de Deus, você é meu inimigo. E criou muitos problemas com muitos pastores por causa disso. Que conjunto de coisas é essa? Conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa e que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade. Conjunto de qualidade e defeitos e que vão determinar a sua moralidade.
Os seus valores e firmeza moral definem a coerência das suas ações, do seu procedimento e do seu comportamento. Os seus valores e firmeza moral definem a coerência das suas ações, dos seus procedimentos e comportamento. Como hoje nós temos almoço, é 11h10, né? 11h08. Eu posso só finalizar esse textozinho aqui? Posso, né? Que aí dá tempo, e aqueles que vão almoçar aqui, eu não vou passar muito não. Então eu vou estar finalizando, dizendo assim, que existe uma diferença entre a falha e a falta de caráter. São duas coisas que estão muito juntinhas ali, né? E aí eu vou citar o exemplo, o exemplo principal que eu vou ter vai ser o exemplo de Pedro, né? O que é uma falha de caráter? O que é uma falta de caráter? Então, falta de caráter, eu vou estar falando à noite. Então, vou falar rapidamente, né? E à noite eu faço a introdução falando o que é a falta de caráter. A falta de caráter é a falha está relacionada com consciência em busca sincera por mudança. Não é um erro repetitivo. Não é algo feito de maneira fria, intencional. A pessoa marcou um horário com você de chegar aqui. Mas aquela pessoa é compromissada. E só que durante o período aconteceu alguma coisa, sei lá, furou o pneu, alguma coisa, e ele esqueceu de ligar. Ali houve uma falha de caráter no sentido de poder mandar a mensagem para você. Mas ele não é aquela pessoa que diz assim, ó, tá hora eu estou aí 9, mas só chega às 10. E se a pessoa tem essa prática de marcar algo com você e sempre repetir o horário no erro, cometer esse erro, isso é uma falta de caráter. Deu para entender? Quando a pessoa diz para você assim, pastor, meu nome está aí, pode contar comigo. A gente que já conhece a pessoa, a gente consegue ler as letrinhas miúdas. Mas quem não conhece vai acreditar e vai dizer, não, eu posso contar com fulano falou. Esse pode contar comigo, as letrinhas miúdas assim, que eu não venho. Porque você já conhece a falta de caráter dela. E tem outras, quando é uma falha, a pessoa está sempre parceiro, sempre ajuda, mas naquele dia, por algum motivo, ele esqueceu. Né? Ele esqueceu. No dia 30, né? 30 foi quando? Foi sexta-feira, né? Eu esqueci que era meu aniversário de casamento. Foi falha ou falta de caráter? Você está falando que é falha só porque é o pastor, né? Se fosse sua esposa, você ia falar, você é um mau caráter, safado, sem vergonha. Então, é falha de caráter. No dia 31, a minha esposa lembrou, amém? As mulheres são maravilhosas, né? Emilson, você esqueceu da minha data, da nossa data de aniversário, né? Aí eu falei, você acha que eu esqueci? Eu queria ver se você iria lembrar. Isso foi falha de caráter ou falta de caráter? Fala agora, fala. Falta de caráter, não é verdade? Amém? Então vamos estar de pé. Tratar desse assunto é difícil e Deus precisa me dar graça. Não foi nada ensaiado isso, mas Ele me deu essa graça para preparar o coração de vocês. Durante esse mês e possivelmente o outro, nós vamos trabalhar várias questões sobre isso. Eu acredito que Deus vai falar de maneira profunda ao seu coração e ao meu também, tá?
Então, toda a glória, toda a honra seja dada ao Senhor e que Ele nos ajude a ser aquele homens e mulheres de palavras e que possa ter a humildade também de retornar, de voltar, de corrigir o seu erro. Né? Então, como em correção ao meu erro, segunda-feira eu vou levar minha esposa no lugar que ela quer. Né? Porque a gente tem que contar o final. E é um restaurante chique, tá? Primeira. Ainda falei, a sobremesa é naquela sorveteria, que algumas irmãs aqui, que é aquela. Chegou em casa, toda feliz, já fiz até o cabelo para amanhã. Olha que lindo, que maravilha. Né? Então aí, Deus está restaurando também a falha e a falta de caráter. Vamos orar, Senhor, que a Tua graça, que com essa leveza, Deus, mas com tanta seriedade foi ministrada essa palavra. Que este assunto possa levar os nossos irmãos a refletir sobre isso. Ninguém conhece os nossos frutos a não ser o Senhor. Às vezes as pessoas veem a gente falando o Teu nome, profetizando, orando pelos enfermos, visitando, mas não andamos no Espírito e não vivemos no Espírito. E são atitudes inúteis, porque o dono pelo qual nós estamos fazendo estará dizendo: eu reprovo você. O seu pastor não reprova, porque não conhece seu coração, porque você exerce uma parte útil, mas eu reprovo você no meu reino e você não vai entrar, porque só entra no meu reino as pessoas que eu conheço e eu nunca vos conheci. Ajuda-nos, Senhor, a estar ligado a essa videira, a videira verdadeira, não a falsa, que é Cristo Jesus. Para que possamos ser trabalhado pelo agricultor que é Deus, para que o Senhor possa tirar os galhos, os ramos que estão adoecidos pelas pragas, queimaram pelo fogo ou pelo frio, que estão sem nutriente, estão secando. Há quantas coisas, Senhor, na nossa vida que não foi tratado porque nós não permitimos. Nós nunca abrimos. Então ele não entra sem a sua permissão. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo, nessa manhã, revela, Senhor, as coisas que ainda não são aprovadas por Ti e nós temos um caráter horrível. Não adianta ninguém falar, porque nós nos armamos e fugimos. Essa é a reação do pecado, querido. Se esconder de Deus, fugir de Deus e ter vergonha. Só que isso não resolve. O pecado vai continuar te consumindo. O pecado vai continuar perseguindo você, acompanhando você por onde você for. Mas isso não é a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que as bênçãos dele te acompanhem. Aleluia! Para isso você vai precisar tirar essa sua roupa, essa vestimenta
da sua natureza e abrir o seu coração para Ele, das coisas que te atormentam, do seu passado que ainda te assedia, das amizades que você ainda faz aliança e enfraquece a sua fé, do pecado que você quer dizer não, mas não consegue e acaba cedendo. Só assim você poderá estar novamente enxertado a essa videira verdadeira. E o agricultor não vai deixar de trabalhar na sua vida. Mas talvez hoje possa começar a oração que você precisava para ter uma mudança que o Senhor Jesus está esperando há muito tempo na sua vida. Um verdadeiro servo e uma serva de Deus. Que essas palavras, Senhor, possam germinar e produzir muitos frutos. Possa produzir muitos louvores. Possa produzir muita adoração a Ti. Vai cuidando da sua igreja. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que jorram do trono, águas que curam, que limpam, por onde Ele passar, por onde o rio passar. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Levante as suas mãos e diga: sim, Senhor. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Existe um rio. Ah, sim, Deus, obrigada, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam,
adoramos, Senhor, porque Tu és essa fonte inesgotável. Lava o nosso interior, Deus, limpa-nos e liberta-nos, ó Deus. Ó Senhor, transforma-nos, leva-nos para os nossos lares, Senhor, ruminando a Sua palavra, meditando nela. Ó Deus, ajuda-nos a aplicá-la, a lembrar dela durante a semana, em cada etapa da nossa jornada. Dependemos de Ti, Senhor. Muito obrigada por este tempo e pela Tua palavra. Leva-nos em segurança, Senhor, aos nossos lares. Em nome de Jesus.